Fala pessoalzinho, beleza? Bom, seguinte, esse aqui é um trabalho do Eduard Munch, beleza? Ele é um pintor norueguês e, por sua vez, ele era um expressionista. Vamos estar trabalhando com o expressionismo ainda, tá? Eu quero chegar no expressionismo alemão para estar me aproximando do cinema novamente, tá? Mas eu vou começar pela pintura. O que acontece é o seguinte, aqui nós podemos perceber que existem várias formas, ó, distorcidas entre a pintura, tanto no cenário quanto nos personagens, tá? Só que são formas distorcidas reconhecíveis, o que é completamente diferente de quando a gente fala de abstração ou algo assim, tá? Por quê? Porque aqui existe uma deformação, ó, do rosto, mas ainda assim reconhecemos que é um rosto. Existe uma deformação, ó, do cenário, mas ainda reconhecemos que pode ser um, sei lá, um céu mais alaranjado, enfim. Aqui talvez um lago, não sei, umas montanhas. Dá para reconhecer as madeiras, a ponte, enfim, ok? Até os personagens do fundo que também estão distorcidos. Mas basicamente é isso que vocês têm que saber. A distorção do personagem e do fundo é que faz com que o expressionismo ele vibre, ok? E claro, as cores bem chamativas, cores no caso aqui até complementares, né? Você pega o azul com laranja e daí vai, beleza? Bom, esse é O Grito de Mantes, vocês já devem conhecer, tá? Aqui eu trouxe dois trabalhos também para vocês identificarem as diferenças. Esse aqui é do Portinari e esse aqui é da Anita Malfatti, tá bom? Bom, cores novamente, ó, bem fortes, né? Tonalidades diferentes. Aqui, através das cores, eles vão mudando todo o cenário. Aqui também. Aqui, geralmente, o Portinari fazia mãos bem grandonas, maiores, os pezões bem gigantões, umas coisas assim, para estar dando uma referência ao expressionismo, à expressão, seja ela de fome, de miséria, de solidão, enfim. E personagens geralmente com um cenário mais assim distorcido, tá? E personagens distorcidos também. Aqui é mais os personagens, aqui é mais o cenário, ok? Bom, então é isso. Personagem distorcido, cenário distorcido, tá bom? Mas e para o cinema? Como fazer o expressionismo, já que não dá para distorcer tanto um cenário de uma casa que já existe, ou de nós mesmos, personagens, homens, humanos, que já existimos. Como fazer? Os caras foram para sombra, beleza? Então, quer dizer, o expressionismo alemão, falando no cinema, ali por volta de 1920, alguma coisa assim, vocês vão perceber que esse expressionismo alemão, ele vai trabalhar muito com a sombra, o fato da sombra. Inclusive os artistas de terror até hoje, você pega, não estou nem falando terror, mas o Tim Burton, por exemplo, que trabalha com a Noiva Cadáver, aquele Frank Winnie, o Fantástico Mundo de Jack, e filmes como esses, que são de animação com um certo terrorzinho para criança, eles trabalham muito com a sombra. Só que não a sombra, só a sombra do personagem, mas a sombra como se fosse um outro personagem, como se fosse o próprio, a distorção que deveria existir aqui nele como se fosse pintura e não existe, lógico, a pintura ela é feita aqui. Entenderam? Então o cenário e o personagem ele é colocado como se fosse na sombra, essa distorção necessária. Aqui podemos perceber o sombreado também dele aqui completamente distorcido. Esse cenário ele é montado, por isso que ele consegue ser distorcido, como eu falei para vocês semana passada, dos cenários, enfim, né? Que eles eram recriados e criados, mas quando não dá para ser criado, o que fazer? Essa forma. Então os caras eles colocavam muito essa sombra, que é a chamada sombra projetada, tá? Ela não é a sombra que está sobre o personagem, ela é a sombra que está projetada no chão, na parede, no teto, enfim, tá? Aqui percebe uma coisa muito legal que é bem por aqui que eu quero que vocês trabalhem, ó. Perceba que as duas mãos dela, ó, estão para baixo. E já na sombra, a mão está mexendo, como se a sombra tivesse vida. E isso é muito bacana para a gente estar trabalhando hoje, beleza? Bom, aqui um outro trabalho também que eu quero tirar para vocês, esse é escolar. E para vocês terem uma noção de como vocês podem estar trabalhando, evoluindo e estar criando e recriando em cima dessa sombra. Aqui, por exemplo, vocês podem perceber o personagem só na sombra mesmo, ok? Como se fosse uma espécie de teatro de sombras, ó, beleza? Aqui já não é um teatro de sombras, é o próprio personagem, da mesma forma, só o sombreado. Então quer dizer, professor, do que você vai pedir precisa ser desenho? Não. Caso vocês queiram tirar uma foto, uma fotografia de sombras projetadas, seja lá assim, ou seja lá no início, como eu mostrei que estava na parede, pode, tá? Porém, lembre-se, tentem distorcer a forma, o máximo que vocês conseguirem, tá? A ideia não é só tirar foto de uma sombra, a ideia é que essa sombra, ela seja a distorção da forma, ela seja o próprio trabalho, o destaque do trabalho, tá?
Lembrando que o estudo é de expressionismo alemão. Aqui é um trabalho do Tim Burton, um desenho dele para um filme dele, se eu não me engano é para o Frank Winnie, não tenho certeza agora, mas a ideia é que realmente a sombra ela projeta e ela vira uma outra coisa. A própria sombra, aqui no caso, ela vira o destaque do trabalho e não necessariamente o personagem, ok? Ou mesmo o cenário. Tá, sombras projetadas, como vocês vão trabalhar? Aqui tem alguns exemplos, ó, vocês podem trabalhar como se fosse uma pirâmide, isso estou falando mais para quem vai fazer o desenho, tá? Vocês podem trabalhar como se fosse uma espécie de uma pirâmide, vocês podem estar traçando ela assim, ok? Sobre um objeto, isso eu estou falando mais sobre a ideia de um objeto mais geométrico, né? No caso ali uma casinha. Quando tiver volume e vocês forem fazer o desenho, lembre-se que de um lado tem luz, existe uma luz mais alta, que é mais ou menos aqui na verdade, ó, que aqui está escrito luz direta, é a mais alta que eu chamo. Aqui existe a luz com reflexo, meio tom, a borda, a sombra e o reflexo da luz aqui desse lado também. Nessa parte, quando vocês forem desenhar, pintar, sempre deixe mais escuro, entre o objeto e o começo da sombra. Então essa parte sempre deixe mais escuro, vão clareando essa parte aqui, aqui vão clareando, clareando, essa parte aqui também, e aqui vão colocando o esboço. Esse finalzinho aqui, ó, o artista ele deixou um pouquinho mais escuro. Eu passaria o dedo para ficar mais ou menos assim, ó, tá vendo? Ó? Aqui ele passou o dedo, ó. E aqui também, tá vendo? Que aí você consegue que a sombra ela fique mais esfumaçadinha. A sombra ela nunca é, ou quase nunca é, tão perfeita o delineamento da forma dela. Ela é meio assim esfumaçada, tá? Então vocês vejam aí a forma que vocês acharem melhor, beleza? Bom, a ideia é que vocês então tracem essa sombra, seja numa fotografia para me entregar, que vocês façam de vocês ou de outra pessoa, ou seja de um desenho, tá bom? Essa sombra praticamente é só vocês pegarem o mesmo personagem e alongarem ele, tá? E distorcerem naquilo que vocês conseguirem, para estar mais próximo do nosso estudo de cinema